canal do Centro Espírita JJ Rodrigues para a gente falar de um tema muito importante, necessário nesse momento, que é a coragem. A gente vai dar um adjetivo para essa coragem, porque nós acreditamos que nós estamos falando do que é a verdadeira coragem. Infelizmente, às vezes a gente confunde um pouco a coragem com ousadia, com valentia. E a coragem na ótica cristã e espírita, ela tem algumas características diferentes. E eu peço a você que, se você gostar dessa exposição, se você gostou do que você ouviu e assistiu aqui, você compartilhe, divulgue, dê o seu like, ajude essa mensagem e todas as outras do canal a chegarem no maior número possível de lares, ao maior número possível de irmãos. Porque o nosso objetivo é ajudar no cotidiano de cada um e poder contribuir para que nós tenhamos uma vida mais serena, mais tranquila, mais repleta de amor. E hoje, especificamente, a gente vai falar de força e coragem, e a coragem que Jesus nos ensinou. Então, nós temos realmente muitas pessoas que associam coragem a situações de imprudência, de ousadia, de muita valentia, né? Então a coragem acaba sendo associada até com violência, com agressividade. É claro que a coragem tem um componente de energia. A gente precisa, claro, quando nós estamos tendo uma atitude corajosa, mobilizar um tanto de energia. Mas essa energia não tem nada de agressividade ou de violência no sentido que a gente utiliza, e muito menos de imprudência. Até porque Jesus foi um exemplo de serenidade, de calma, de paciência. Ele era uma personalidade serena, acolhedora, doce. Então, a doçura e a serenidade estão no mesmo sentido da coragem, dessa energia que é necessária para que a gente faça o que tem que ser feito, para que a gente enfrente os desafios da vida, para que a gente às vezes vá contra a corrente, contra a correnteza que nos leva num outro sentido. A gente precisa ter muita coragem, fazer diferente. E o espírito cristão, né, nós que queremos crescer, evoluir, progredir moralmente, temos que entender que a coragem moral ela é muito mais importante do que a coragem material da luta, da briga. Na verdade, a coragem material é aquela que nos arrasta até a muitos conflitos e a muitas situações dolorosas. A coragem que eu quero trazer para vocês aqui, que eu vou incitar e convidar todos a praticar, é aquela coragem que, na verdade, vai nos livrar dos problemas, vai nos motivar no sentido da caridade e do amor. Então, a prática cotidiana honesta, amorosa, ela depende de muita coragem. E aí eu quero lembrar vocês que Jesus, até numa situação muito grave para ele mesmo, incitou não a prática da violência e não a luta, mas ao contrário, né? A compassividade, a misericórdia, o amor. E para isso eu queria trazer à memória aquela situação em que Jesus vai ser preso pelo sumo sacerdote, e lá tem o servo Malco, né, do sumo sacerdote, e os discípulos de Jesus querem defendê-lo, querem ajudá-lo. Então Pedro, com a espada, decepa, machuca a orelha do Malco, do servo do sumo sacerdote, e Jesus, naquele momento, já para aquele movimento de defesa a ele, ele encerra e ainda produz ali, ajuda Malco, produz a cura de Malco, cuida do servo, dizendo que ninguém deve se opor à prisão de forma violenta. A coragem de Jesus naquele momento é a coragem de se submeter àquela situação, de ser preso e de viver todos aqueles martírios. Então a gente nota que a coragem para o sacrifício pessoal é muito maior do que a coragem de enfrentar os outros. A gente precisa de muito mais coragem para lutar contra os nossos próprios vícios, destruir algumas crenças nucleares nossas, que infelizmente não são as melhores, e caminhar no movimento do amor, da paciência, às vezes até da submissão a certas situações, da aceitação, né? É muito necessário ter coragem para o perdão, coragem de perdoar, coragem de amar aos nossos inimigos. E Jesus, numa outra passagem, usa esse termo coragem de uma forma muito bela, e ele conta, ele diz para nós, né? Ele diz para os seus discípulos naquele momento e deixa escrito para todos nós,
que vai chegar a hora, e ela já chegou, aí ele complementa, em que eu terei que dispersá-los todos. Eu vos dispersarei, ele diz. E ficarei só. Parecerei só, né, ele diz, porque embora eu pareça só, vocês vão me deixar só, eu não estarei sozinho, porque o Pai está comigo. Então, Jesus diz, eu não ficarei só, pois o Pai está comigo. E aí ele diz, não se enganem, né? Vocês terão tribulações, vós tereis tribulações, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo, ele diz. Mas como que Jesus venceu o mundo? Foi através das riquezas, do poder? Foi através da violência, da força, da autoridade física, ou da autoridade política? Nada disso, né? Jesus venceu o mundo porque ele conseguiu passar por todas as tribulações da maneira cristã, né, que a gente chama hoje, que é o caminho que Jesus nos ensinou, com amor, com paciência, com fé e esperança, até os momentos mais trágicos e tristes, né? Jesus pede no momento em que ele está lá na cruz que Deus nos perdoe porque nós não sabíamos o que fazíamos, né? Então Jesus tem a coragem do perdão naquele momento tão fatídico. Então a coragem que ele incita para nós é para que nós vençamos o mundo, mas não é vencer o mundo de uma maneira trivial, dessa maneira que a gente acha que é ter sucesso. O que ele nos concita a vencer o mundo é vencer as nossas próprias dificuldades internas, vencer moralmente os nossos vícios, as nossas tendências e inclinações ao mal. Então, é ser corajoso, ser honesto num mundo corrupto, é ser solidário e fraterno num mundo de individualismo, de egoísmo, é uma atitude de imensa coragem quando a gente defende um irmão que está ausente e que está sofrendo uma injúria, né? Onde a gente se posiciona em favor de alguém ou de algo, mesmo contra todas as outras pessoas, os movimentos que estão se opondo ao bem, né? Então a gente tem muitos exemplos de coragem além de Jesus, como Gandhi, como Martin Luther King, Malala e outros tantos que tiveram que lutar, mas não com armas, com palavras, com gestos, com atitudes amorosas, pacíficas, serenas. E a gente não deve nunca associar a coragem à imprudência, mas associá-la sim a vencer nós mesmos e vencer o mundo nas tendências que muitas vezes são as tendências que nos arrastam para os grandes problemas, os grandes males, né? Então, aqueles que se posicionaram contra o nazismo numa sociedade onde ele era um pensamento majoritário tiveram que ter muita coragem. As pessoas que têm que vencer e lutar contra uma doença grave têm que ter muita coragem. E a gente, para lutar pela vida, pelo amor ao próximo, pelos nossos valores éticos, nós temos que ter coragem e aurir forças na nossa fé. Então Jesus associa também a fé em diversos momentos onde o medo nasce. Porque é claro que não dá para a gente evitar ter medo, né? Coragem não significa também ausência total do medo ou da preocupação, mas aquele momento em que você consegue controlar o medo, controlar a preocupação e dialogar com esses sentimentos com base na nossa fé e na nossa esperança. Fé em Deus, que não deixa cair um cabelo da nossa cabeça que não esteja contado, e fé em nós mesmos, nas nossas potencialidades, na nossa capacidade de vencer as dificuldades. Porque como Jesus disse, meus irmãos, nós não estamos sozinhos nunca, Ele está conosco. E se Ele está conosco, o que a gente tem que temer, né? Se Ele está conosco, se nosso Pai está conosco, se Jesus, nosso Mestre, nos acompanha e consegue olhar para cada um de nós individualmente, orientar, guiar, atribuir a um anjo, a um espírito amigo, a missão de estar conosco. Se nós temos tanto auxílio e um Pai poderoso, amoroso, onipresente, nós temos que vencer esse medo. Nós temos que ser corajosos, aurindo forças na nossa esperança, na nossa fé,
porque tudo o que acontece nesse planeta, por mais difícil que seja para compreender, vem para o nosso bem. E se a gente tiver coragem de vencer o nosso cotidiano, as dificuldades do dia a dia, enfrentando essa vida, que é sim cheia de tribulações, enfrentando os nossos desafios internos e vencendo moralmente essa luta, que é o bom combate, certamente a gente vai crescer e certamente nós vamos alcançar os nossos objetivos de transformar esse planeta, esse mundo, num mundo melhor. E nós também vamos conseguir condições melhores para nós mesmos e muito mais felicidade. Então, que nós tenhamos coragem para o bom combate e que a gente lute a batalha do bem em prol da nossa evolução e do nosso planeta. Muito obrigada e não esqueça de compartilhar, de dividir esse vídeo para todas as pessoas que você julgar que vai ser bom e agradecemos aí que você também deixe o like e esteja sempre conosco no canal. Muito obrigada, graças a Deus e graças a Jesus.